Às 3 horas e 18 minutos da manhã do dia 13 de maio, no Golfo de Omã, sem lua, sem nenhum sinal em nenhum sensor, algo emergiu da água. Não da costa, não de um avião, da água. A Mach 11,8, a 6 metros de altitude sobre a superfície, a 18,4 km do USS Abraham Lincoln. Tempo até o impacto potencial, 11 segundos. Porque 11 segundos representavam um problema qualitativamente diferente de qualquer coisa que o sistema antimísseis naval americano havia enfrentado antes? Para entender isso, é preciso começar pelo que eles precisam fazer quando um míssil hipersónico é lançado de um local convencional. O míssil hipersónico lançado de terra a 300 km de distância tem um tempo de voo de 90 segundos a 3 minutos. Os sistemas de alerta antecipado por satélite detectam a assinatura do lançamento no momento da ignição do propulsor. Isso dá ao sistema Aegis de 90 segundos a 3 minutos para classificar, atribuir e lançar o interceptador, antes que o míssil entre na fase terminal de 11 a 18 segundos. Um míssil hipersónico lançado por um submarino a 18 km de distância, debaixo d'água, não tem assinatura de lançamento. Nenhum propulsor, nenhum sinal. Nada, até o momento em que o míssil perfura a superfície do mar. O submarino iraniano estava deitado no fundo do Golfo de Omã há 8 dias. Profundidade, 190 metros. Todos os sistemas não essenciais desligados. Apenas baterias. 0 emissões eletromagnéticas. 0 assinatura térmica. Silêncio absoluto. Esperava esse momento, quando o porta-aviões americano entrasse em um corredor operacional previsível, quando o curso, a velocidade e a posição deixassem de ser decisões táticas e se tornassem funções da lógica das operações aéreas. Às 3 horas e 18 minutos, quando o míssil hipersónico perfurou a superfície e acendeu seu segundo estágio de propulsão, a primeira e única informação sobre sua existência em qualquer sistema sensor americano foi sua própria nuvem de plasma ionizado. 11 segundos. A Tenente-Comandante Ana Ferreira. 6 anos de especialização em interceptação de mísseis hipersónicos. Doutorado em Dinâmica dos Fluidos no MIT aos 27 anos. Havia estudado cada episódio hipersónico documentado do conflito. Zircon contra Ford, FAT-R2 contra Lincoln, os 3 hipersónicos simultâneos. Cada parâmetro, cada marca de tempo, cada limite. Um lançamento hipersónico submarino, em condições de combate real, não havia sido documentado por nenhum Estado no mundo até aquele momento. Ela tinha 11 segundos para resolver um problema que ninguém havia resolvido antes. O tempo de ciclo padrão do sistema Aegis para ameaça hipersônica entre 4,2 e 6,8 segundos para a classificação e atribuição, mais o tempo de voo do ECM-6 até o ponto de interceptação ótimo a essa distância e velocidade, entre 7,4 e 9,1 segundos. Total, entre 11,6 e 15,9 segundos para o processo completo, contra uma janela disponível de 11 segundos. O esquema de interceptação padrão era matematicamente impossível. Ana Ferreira viu a solução em 1,4 segundos após a detecção inicial. O ECM-6 é equipado com um detonador programável, com capacidade de detonação por coordenadas. No modo padrão, a ogiva do ECM-6 detona quando o buscador captura o alvo a menos de 10 metros. Mas o detonador pode ser programado em um ponto específico do espaço, definido por coordenadas, independentemente de o alvo ter sido capturado ou não. Se o ECM-6 for lançado imediatamente, sem tempo para calcular a solução de interceptação padrão, com um ponto de detonação pré-programado nas coordenadas onde o míssil hipersónico estaria 8,4 segundos depois, segundo a trajetória calculada,
O SM-6 alcança esse ponto em 7,4 segundos de tempo de voo. Total, 1,4 segundos de processamento, mais 7,4 segundos de voo, 8,8 segundos. Dentro da janela de 11 segundos. Não era uma interceptação. Era uma emboscada em um ponto do espaço. Probabilidade de sucesso, 34%. Exigia que o míssil mantivesse sua trajetória calculada no momento da detonação do SM-6. 34% não é alta confiança. Era a única solução possível em 11 segundos. Ana Ferreira transmitiu a solução ao oficial de ação tática em 0,8 segundos. O oficial confirmou em 0,4 segundos. O SM-6 foi lançado às 03:18, 2,6 segundos. 2,6 segundos após a detecção inicial, com 8,4 segundos restantes até o ponto de detonação pré-programado. O míssil hipersónico iraniano continuou a sua trajetória em direção ao Lincoln a Mach 11,8. Às 03:18, 6,1 segundos, o míssil executou a sua manobra de evasão final, mudança de curso de 1,4 G a estibordo e descida de 6 para 3 metros de altitude. O ponto de detonação pré-calculado havia sido calculado assumindo que o míssil manteria sua trajetória inicial. A manobra de 1,4 G deslocou o míssil do ponto de detonação pré-programado em aproximadamente 220 metros. O SM-6 não podia corrigir o ponto de detonação pré-programado após o lançamento. O SM-6 detonou nas coordenadas pré-programadas às 03:18:11. O míssil hipersónico estava a 220 metros do ponto de detonação. A nuvem de fragmentos se expandiu esfericamente. Os maiores fragmentos alcançaram a posição do míssil 0,08 segundos após a detonação. Nesses 0,08 segundos, o míssil hipersónico a Mach 11,8 havia percorrido mais 330 metros. Os fragmentos passaram 330 metros atrás do alvo. A interceptação falhou. O CIWS do setor de proa a bombordo do Lincoln capturou o alvo a 2,8 km. 2,4 segundos até o impacto potencial. Os projéteis de 20 mm atingiram o motor de propulsão do míssil hipersónico em 2 pontos. O motor foi destruído. Sem propulsão, o míssil hipersónico começou a desacelerar de Mach 11,8. A essa velocidade em atmosfera densa, a 3 metros de altitude, a desaceleração aerodinâmica, sem empuxo, era de aproximadamente Mach 2 por segundo. Nos 0,4 segundos de voo restantes, o míssil desacelerou de Mach 11,8 para Mach 11,0. A Mach 11,0 sem propulsão, de 3 metros de altitude, o alcance de planagem horizontal antes do impacto na água era de aproximadamente 12 metros. 1,4 km do Lincoln, 12 metros de planagem. O míssil hipersónico atingiu a água às 03:18, 13,8 segundos, a 1.388 metros do casco do Lincoln. A ogiva de 390 kg detonou no impacto com a água. A onda de pressão atingiu o casco do Lincoln com intensidade suficiente para deformar a blindagem externa em 6 pontos do primeiro compartimento estanque, sem brechas, sem entrada de água. O Lincoln reportou 2,1 G durante 7 segundos. 29 tripulantes foram feridos pela onda de pressão. 6 requereram consideração para operações posteriores. 0 mortes. O Lincoln permaneceu operacional. O bloqueio continuou. Às 5 horas da manhã, o relatório de Ana Ferreira chegou ao Pentágono, com uma única recomendação: dupla detonação coordenada de SM-6. A primeira, nas coordenadas calculadas da trajetória inicial, a segunda, deslocada 220 metros na direção da manobra de evasão, estatisticamente mais provável. Probabilidade de sucesso combinada,
61%. Às 8 horas, o protocolo de coordenadas deslocadas do SM-6 foi introduzido como protocolo provisório para a interceptação de mísseis hipersónicos de origem submarina em todos os porta-aviões americanos no teatro de operações. O protocolo não existia às 03:18. Às 8 horas, já existia.